Amém, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Irmão, o presbítero Cabral, vem aqui orar. Com aquele espírito de fortaleza do início do culto, irmão. Vem abençoar, repreender todo o canal que o inimigo está querendo desviar da palavra dele. Se coloque em pé. Aleluia, glória a Deus. Se coloque em pé, e se você sentir algo diferente no corpo, não tenha medo. Se você sentir formigamento das pernas, se sentir vontade de desmaiar, não tenha medo. Tem pessoas que têm medo quando a gente faz uma oração forte, que diz que não pode fazer oração forte porque mexe. Claro que mexe, para mexer com o inimigo mesmo, é para expulsar em nome de Jesus. Eu já faz alguns anos que eu não faço oração mais forte. Fiquei só na pregação e louvor e tenho deixado muitos anos atrás fazer muita oração forte, de expulsação de demônios mesmo. Espírito pombagira, Satanás, pessoas vomitando na minha frente, pessoas se fingindo até, usando, dizendo que estava se fingindo, e eu sabia que não era, porque a gente tem que ter discernimento quando é espírito, quando não é. Pessoas se fingindo, mulheres se fingindo de pombagira, só para me colocar a mão lá em Curitiba, mas eu sabia que era fingimento. Tudo isso tem que ter discernimento dos espíritos na igreja, para saber o que é o espírito e o que não é. Porque o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Satanás se reveste de anjo de luz. Então ele pode se fingir que é coisa boa, mas não é. Feche teus olhos em nome de Jesus. Então, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Papai amado e querido Jesus, assim como o Senhor me usava alguns anos atrás, Pai, na oração forte, Pai, de expulsação de demônios mesmo, Pai. Porque os demônios, eles se infiltram na vida das pessoas, se fazendo de espírito de luz, para que na cabeça da pessoa ache que aquilo está certo e o resto está errado. Mas em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, eu peço uma bênção toda especial para a tua igreja. Vem com o teu espírito, ó Pai, discernimento do Espírito. O que é discernimento? É entendimento, Pai, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Isso é discernimento, Pai da glória. Então nesta noite nós queremos aqui numa oração especial, numa oração de poder, numa oração, Senhor, para provocar mesmo aquilo que está, quem sabe, na vida do homem, da mulher, do jovem, e até muitas vezes a criança, ó Pai, trazendo ali o enxumirim para atrapalhar o culto, para atrapalhar o pregador. Sim, Satanás pode usar até as crianças, mas nessa noite, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que vai reinar na vida de cada pessoa, na vida de cada família, na vida de cada mulher, de cada homem, esposa, filho, filha. Vai com o teu poder, Senhor, de repreensão de desobediência, não só no campo espiritual, mas na vida particular do homem e da mulher, porque o homem e a mulher de Deus sabe aquilo que é bom para a sua família, mas o espírito maligno não, ele quer bagunçar, ele quer fazer João 10:10 na vida das pessoas, roubar, matar, destruir. Mas em nome de Jesus, eu quero deixar outro versículo de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então comece a se revelar, Espírito. Se você está na vida desse filho, dessa filha, desse jovem, dessa criança, desse adolescente, agora, é agora, não é amanhã, não é para amanhã, não é para depois, mas é agora. Espírito contrário está trazendo depressão espiritual na vida desse jovem, está trazendo a depressão espiritual na vida desse esposo, dessa esposa, está trazendo a frieza do casal, está trazendo a frieza até mesmo nos momentos íntimos. Eu quero nessa noite declarar aqui: sai em nome de Jesus. Perdeu, como diz o marginal, como diz o ladrão quando cai na mão do policial. Perdeu, porque quem está vencendo é o Espírito Santo. Começa agora, Senhor, a reparar a vida física daquela pessoa. Entra, Senhor, no campo físico agora. É no campo físico, Pai, desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, vai percorrendo todo o corpo, Pai, carne, ossos, sangue, nervos, toda aquela doença, Senhor, deste homem, desta mulher, fez bateria de exames, foi acusado, realmente foi acusado, mas eu creio, por isso eu prego há tantos anos a palavra, e tenho contemplado com os meus olhos, na minha própria vida, Pai, o
Senhor tem contemplado o Espírito Santo na minha vida física, quando há 18 anos, ó Pai, mais de 18 anos eu tenho aqui, ó Pai, feito aquela bateria de exames da próstata, e o Senhor tem me acompanhado nesses 18 anos, e tem equilibrado os exames, não tem nada demais, por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e esse filho, esta filha também sabe, embora teoricamente, mas eu quero que nessa noite seja na prática, sabe em quem tem crido, e se o Senhor libertar, a tua palavra diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quantas pessoas essa noite, ó Pai, quem sabe recitam este versículo, mas ainda não foram transformadas, porque a tua palavra é bem clara, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Então cura, Senhor, toda doença oculta e toda doença que essa pessoa sabe que tem, mas Deus pode curar também, em nome de Jesus. Sai! Glória a Deus, aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, igreja. Glória a Deus. Aproveitar que nosso irmão Cabral estava falando de discernimento. Alguns cultos anteriores eu preguei sobre os 7 Espíritos de Deus. Sobre os 7 Espíritos, e um deles é o conhecimento, é o discernimento. E tornar conhecimento, igreja, aquilo que o Senhor nos revela antes mesmo de acontecer, ou até mesmo aquilo que está acontecendo, é o Senhor estar trazendo a revelação para nós. E eu quero dizer assim, que aquele que é filho de Deus, aquele que é profeta de Deus, não é confundido dentro da casa, não é confundido no trabalho, não é confundido pelas pessoas. Quem está olhando o profeta, aquele que quer confundir o profeta, ele até acha que o profeta é bobo, e na verdade nós seres humanos somos bobos mesmo, nós somos burros, nós caímos em qualquer coisa, mas aquele que está em nós é o que traz o conhecimento, aquele que está em nós é o que nos fortalece, é o que nos dá a vitória, é o que nos faz sair vencedor, igreja. E para a igreja ter um exemplo do que é uma pessoa tentar fazer um profeta de Deus de bobo, certo? Jeroboão manda sua esposa se vestir toda diferente e ir até em Siló, na casa do profeta Aias. Igreja, ele queria saber o que é que ia acontecer com o filho deles, Abias, ele queria saber o que é que ia acontecer com Abias, porque Abias se encontrava doente. Porém, quando você não está no caminho do Senhor, quando você não está ligado no Evangelho que é Jesus Cristo, você precisa correr a sua volta atrás de palavras, e quero saber que existe muito Balaão por aí, igreja, mas Jeroboão não estava no caminho do Senhor, não estava segundo o Evangelho do Senhor, então ele manda a sua esposa se disfarçar, igreja, e ir até Siló, na casa do profeta. E sabe por que ele mandou ela se disfarçar, se perfumar diferente disso, daquilo? Porque o profeta já estava cego, o profeta já não enxergava mais, com seus olhos físicos não enxergava mais, mas quando aquela mulher, igreja, toca no trinco da porta da casa do profeta, ele grita: entra, mulher de Jeroboão, o teu filho que você veio atrás, esse irá morrer, mas vai receber a salvação, porque é o único da tua família que ainda está voltado ao Senhor, todo o resto, inferno. Isso é profeta de Deus, igreja. Isso é ser profeta de Deus, é estar cheio do conhecimento, não é temer as circunstâncias, não é temer as coisas, é o que você determinar, o que você profetizar pelo Senhor, e usado pelo Senhor, vai acontecer, igreja. Acasias estava em cima do seu palácio, olhando à sua volta, desfrutando dos bens que o Senhor teria trazido para ele, certo? E aí o cara simplesmente se desequilibra e cai de cima do palácio. Mas como ele não estava voltado ao Senhor, como ele não estava voltado ao Deus Todo-Poderoso, sendo rei em Israel, aí ele manda os seus criados tal, e ir até um outro lugar, consultar o que? Balaão.
E no caminho, igreja, no caminho, eu quero dizer que Jesus, ele está no caminho. E que bom, igreja, que Jesus nos pare pelo caminho e use de misericórdia com nós. Porque lá iam os seus criados, os seus servos, indo consultar a Balaque. Daqui a pouco aqueles homens estão lá, chega um profeta de Deus e fala: ei, aonde que vocês vão? Não existe profeta em Israel? Ei, você que corre para cá, corre para lá, corre para todo lado. Não existe ligação de você e Deus? Que você tem que correr para um lugar e para o outro e buscar por palavras desse, palavra daquele? Não, você tem que ouvir o Senhor, você tem que buscar o Senhor, porque se o Senhor, você buscar Ele de todo o teu coração, e Ele falar: ei, o fim se finda nessa terra, mas há um reino para você aqui na eternidade, esse está salvo. Mas aquele que foi consultar um outro Deus, mandou os seus servos, ele tem um encontro pelo meio do caminho, um homem para: ei, não tem Deus em Israel que vocês têm que descer e consultar Balaque, outros deuses? Volta para Acasias e fala: ei, Acasias, da cama que você se deitou, você não se levanta mais. E aí, igreja, o que acontece? Quando há profeta de Deus no lugar, igreja, quando há profeta de Deus, o povo tem que temer mesmo, porque aquilo que ele falar vai acontecer, igreja. Eles voltam, falam para Acasias, e Acasias então pergunta: tá, como que é esse profeta? Ah, era um barbudo vestido com roupa assim, tal. Ixi, então eu vou morrer, porque era Elias, e ele morreu, igreja. Então acredite no que o Senhor tem para você, busque o Senhor, igreja. Se revista das armaduras do Senhor, não tema. Não tema, leva a arca da aliança para dentro da tua casa, leva a arca da aliança para dentro do teu lar, leva Jesus Cristo para dentro da tua casa, expulsa tudo aquilo que não é de Deus dentro do teu lar, nem que dê contenda, nem que dê nada, nem que dê separação, nem que dê o que for, mas não perca a tua salvação dentro da tua casa, porque aquele que vai pelo Senhor é vencedor, igreja. Aquele que vai pelo Senhor é vencedor, e o inimigo tem que cair por terra. Porque eu estou alterado aqui. Tem que cair por terra, igreja. Aquilo que quando o inimigo vem e tenta se impor dentro do nosso lar, se nós recuar, igreja, não adianta torcer o beijo, não adianta torcer o lábio, não adianta torcer nada, igreja. Aquele que está no Senhor, levanta a cabeça e diz: em nome de Jesus, isso não entra mais dentro da nossa casa. Vai para cima, igreja, vai para cima. Essa semana nós recebemos um presente de um lugar, tá? E veio junto algo que não é algo de habitual nosso, igreja. Até tal momento nós olhamos: ah, mas dá para brincar com os meninos, dá para brincar com aquele coisa. Mas na mesma hora, igreja, algo simples. Ah, aqui em casa não existe isso. E é nas coisinhas pequenas que o inimigo começa a nos sujar, igreja. É nas coisinhas pequenas. Em nome de Jesus, eu peguei aquilo aqui, ó, vai pro lixo. Aqui você não tem legalidade, tá? E é dessa forma. Porque, igreja, quando Samuel, tá? É isso que é o tema da nossa palavra que nós vamos entrar nessa noite. Quando lá, Samuel, no capítulo 7, do versículo 1 ao 12, ele vai para falar com o povo de Israel. O povo estava motivado, igreja. O povo estava motivado pela arca da aliança, está no lugar certo, tal, e eles queriam receber o Senhor. Primeiro de tudo, ele falou assim: ó, tira todos os adornos de vocês, tira todas as idolatrias de vocês, tira tudo que tem de vocês de mal que não pertence ao nosso Senhor, e aí eu vou começar a governar como juiz sobre Israel. E o povo começou a tirar tudo que tinha, porém tiravam muito o que? Exteriormente as coisas. E eu quero dizer, igreja, que exteriormente aquilo que aparece, aquilo que é aparente e tal, muitas vezes que a gente arranca fora de nós, tá? As pessoas olhando, tá tudo certo, mas tem coisas aqui dentro que a gente ainda não arrancou e que a gente precisa tirar, e só mergulhando nas águas para que a gente possa morrer por inteiro. Como eu comentei, Jonas morreu. Se você ler a Bíblia corretamente e olhar bem detalhadamente, você vai ver que na palavra Jonas morreu. E a última oração dele, que já foi praticamente com a sua alma, Deus teve misericórdia e trouxe aquele homem novamente à vida para levar até Nínive e pregar a palavra. Então, igreja,
Eu quero dizer nessa noite, Senhor, que quem está firmado no Senhor não é confundido. Aquele que tem a arca da aliança dentro da sua casa, o demônio não tem força, o demônio não tem poder. O demônio, ele pode tentar agir, ele pode tentar fazer algo, mas se você dá um brado dentro da tua casa, com um espírito de fortaleza, não existe mal que resista, não existe nada de Satanás que fique dentro da nossa casa. Não existe raiz, não existe nada, igreja, não existe corrente de água fina do inimigo, não existe capilar do inimigo dentro da casa. Aonde o Senhor traz a luz, Ele é a luz, e aonde a luz está, as trevas não prevalecerão, igreja. Mas para isso temos que acreditar na palavra. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome de Jesus nessa noite. E eu quero dizer que hoje nós lembramos o tempo de criança, tá? Recém-convertido, não sabia nada de Bíblia, nada, nem vida cristã direito tinha. E sabe o que nós fazíamos? Nós encontrávamos uma macumba, dá-lhe bicuda. E hoje não foi diferente. Se Satanás tentou algo, ali ele não está mais. Porque hoje eu conheço quem eu sirvo. Hoje eu conheço quem eu sirvo. E Davi não se acovardou diante daquele gigante. E nós, como filhos de Deus, não podemos nos acovardar diante das coisas que o inimigo tenta trazer à nossa porta. Nós, como cristãos, não podemos ter medo, igreja, não. Hoje nós conhecemos a palavra, e como o irmão falou, a palavra é a que liberta, a palavra é verdadeira, a palavra é a que traz força, a palavra é que dá vitória, a palavra que dá vigor, a palavra que faz nós mudar de pensamento, a palavra que traz sabedoria, a palavra que traz conhecimento, e essa palavra é a graça chamada Jesus Cristo. Se você está cheio do poder, se você está cheio do Espírito Santo, chuta a macumba, que nem diz o irmão Cabral, vai no cemitério, vai aonde for, o inimigo, por onde você passar, ele tem que sair da tua frente, igreja. Agora os crentes estão recuando, igreja. Por isso que dá separação, por isso que o inimigo entra dentro da casa, por isso que acontece isso e mais aquilo, e eu não vou ser provado nisso, porque pela autoridade do Espírito Santo do Senhor, o meu lar está blindado, e eu estou plantando aquilo que o Senhor falou. Aquilo que planta, colhe, aquilo que planta, colhe. Então nós vamos colher o que? Frutos bons. Se você é um crente bom, se você está plantando coisas boas, se prepare, porque a colheita é boa, igreja, a colheita é boa. Engrandeça o nome de Jesus. Não venha para a igreja só atrás de uma cura, não venha para a igreja só atrás de algo que você precisa para a tua vida, não. Venha para a igreja para morrer pelo evangelho, venha para a igreja para se esvaziar de si mesmo, e se enche do Senhor, sabe por quê? Porque quando você está indo pelo caminho, de repente, você já morreu, mas quando acontece, opa, tá o Eliseu lá na cova, lá caiu lá, o cara era cheio do poder, voltou à vida. De repente você está indo pelo caminho, você cheio do poder de Deus. Mas é que eu estou com uma enfermidade, mas é que eu preciso dessa cura. Vai para cima, daqui a pouco você está cheio da glória do Senhor, passa alguém na tua volta que o cara está mais enfermo que você, toca na tua vida, daqui a pouco ele sai pulando, pelo quê? Por tocar em você? Não, pela glória do Senhor que está na tua vida, igreja. Agora os crentes andam de cabisbaixo, chega alguém, porque eu estou com essa dor aqui, meu Deus, mas eu que estou desse lado aqui, ei cristão, o nome de Jesus é vida, Jesus é cura, Jesus é libertação, Jesus faz isso no casamento. Jesus, por mais que quem sabe o casamento não está, que eu gostaria disso e gostaria mas o meu marido é uma bênção, mas é uma bênção, hoje ele não está aqui, mas eu creio em nome de Jesus que amanhã ele vai estar aqui. Traz o seu marido, traz a sua esposa, traz os seus filhos, vamos adorar o Senhor, aleluia, igreja, vamos adorá-lo, com espírito de alegria, com espírito de fervor. 1 Samuel, vamos para a palavra. 1 Samuel, igreja, 7. Assim vieram os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab, do outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor.
A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. E toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. Então disse Samuel a toda a nação: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, consagre-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispa. Igreja, Israel estava suspirando pelo Senhor. Quando nós suspiramos pelo Senhor, igreja, tá? Tem coisas que não é nem pecado, né? Tem coisas que não é nem pecado, mas parece que a gente, por amar a Ele, parece que aquilo assim condena a gente de uma forma que a gente quer ser o templo do Espírito Santo. A gente está tão, como se diz, suspirando de amor por Deus, que a gente vai tirando aquelas coisas, como o povo de Israel estava ali. E olha que eles tinham outros deuses, eles tinham outras ligações, eles tinham tantas outras coisas. Mas no decorrer, igreja, que eu falei, foram tirando essas coisas. Porém, havia coisas que estavam encravadas no interior deles. E o tempo vai passando, igreja. Eu quero dizer assim, o problema não é muitas vezes a gente tirar, o problema é a gente lutar com aquilo que é natureza. Tá? A natureza do ser humano, tem seres humanos que tem uma natureza complicada, e você vencer a natureza, você não vence sozinho, você só vence a natureza quando vem Jesus assim: a minha graça te basta. Quando você passa pela tua natureza, com o Senhor te bloqueando, com o Senhor te protegendo, aí, igreja, vai para frente, está o quê? Suspirando pelo Senhor. E aí então Samuel lidera o povo de Israel em Mispa. Passa algum tempo, como Israel via que todos os reinos aos redores tinham reis, tá? Israel não queria o Deus Todo-Poderoso como rei, eles queriam um homem como rei, eles queriam um homem, e aí Deus escolhe um rei segundo o que Israel queria, segundo aos olhos de Israel, que era Saul. No livro de Samuel 13, 1 Samuel 13, diz que no primeiro e segundo reinado de Saul, né, diz que ele reinou média de 2 anos, mas no livro de Atos, igreja, também é o Atos 13, diz que Saul, 13:21, diz que Saul reinou por volta de 40 anos. E desses 40 anos, igreja, eu fico imaginando aqui, em nenhum momento do reinado de Saul, a Arca da Aliança foi sequer citada nesse tempo. Diz que ela ficou 20 anos, né, na casa de Abinadab ali, e mais nada fala sobre isso. E aí o que acontece? Saul reina sem a vontade de Deus, certo? Faz tudo o que tinha de fazer. Não vou contar a história aqui porque todo mundo já está cabeludo de saber isso aí. E aí vem a questão, igreja. Quando Davi passa a ser rei, quando Davi se torna rei em Israel, qual que é a primeira coisa que Davi pensa? Não, eu preciso trazer a Arca da Aliança aqui para dentro de Israel, aqui, fazer um altar, fazer um lugar certinho para a Arca da Aliança. E é isso, igreja, que a gente precisa. Eu não estou falando que a igreja não tem, mas a gente precisa todos os dias estar nesse pensamento. Tá? Quando a gente está no Senhor e nós temos a Arca da Aliança, que é Jesus Cristo, tá? A nova aliança, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, igreja, as coisas vão para frente. Embora muitas vezes aos olhos das pessoas, ou às vezes tem algumas coisas que não estão bem alinhadas ainda na nossa vida, até pode parecer que às vezes a coisa não está muito boa, mas eu quero dizer assim, que se o Senhor está ali dentro, Ele cobre tudo aquilo que às vezes aos olhos dos homens parece mal, às vezes até a gente não está muito bacana com aquela situação, mas Ele se torna assim, o amargo, Ele torna-se um doce, quando a gente está em Cristo, quando Cristo está dentro da nossa casa, quando Ele está dentro do nosso lar. E aí então, um pouco mais adiante,
né, se nós puxarmos pela Bíblia, ali no 1 Crônicas 15, tá? Se nós ir um pouquinho mais adiante, no livro de Crônicas, eu só puxei ali o 1 Samuel 7:1 para falar dos 20 anos que a arca estava na casa de Abinadab. Se você contar 20 anos na casa de Abinadab, mais 40 anos que Saul reinou com o povo de Israel, tá? A arca ela deve ter ficado a média de uns 60 anos na casa desse homem, e eles guardando a arca, igreja, e ela veio para aquele lugar depois que os filisteus devolveram a arca da aliança. E a igreja é uma coisa impressionante, que assim, porque muitas vezes o Senhor, ele traz algo para nós governarmos, certo? O Senhor traz algo para a gente governar. E quando a gente se torna como um rei, quando a gente se torna alguém importante, é a primeira coisa que nós temos que lembrar: ei, quem me pôs aqui foi o Senhor. Aonde que o Senhor está agora? Ele está aqui no centro ou não? Mas eu preciso trazer a presença dele para cá. Por que, igreja? Porque o inimigo, ele está solto por aí, e para ele te engrandecer, é isso aqui, é rapidinho, tá? Para te encher de riqueza, para te tornar grande, tá? Ele te dá uma cutucadinha, daí o crente é meio igual um baiacu, ele já fica meio, né, espaçoso, tá? Mas quando nós temos a humildade de Cristo na nossa vida, quando a arca da aliança está dentro da nossa casa, igreja, pode acontecer o que for, pode se tornar grande, pode se tornar pequeno, pode se tornar gordão, magrinho, o que for, se torna o que? A mesma pessoa, a mesma humildade, o mesmo amor, a mesma tranquilidade, a mesma alegria, e assim por diante, é na enfermidade, é na doença, na tristeza, é no que for, Cristo está sendo o centro. E aí no livro de Crônicas, igreja, no livro de 1 Crônicas, a arca então ela é levada para Jerusalém, certo? A arca ela é levada para Jerusalém, e Davi reúne os seus homens e tal, e eles simplesmente constroem o que, igreja? Eles constroem um carro, né, para levar a arca, tá? Para levar a arca para dentro de Jerusalém, para levar a arca para aonde Davi queria trazer ela. Mas o problema é que estava assim, Davi estava fazendo algo errado? Não, Davi não estava fazendo algo errado. Mas todo mundo já conhece da passagem o que aconteceu no decorrer do caminho. Mas eu quero ler com a igreja, tá? Para que, como se diz, é bom que a gente já se torna, vai habituando a ler mais, né? Acompanha na leitura aqui, depois acompanha em casa, vai terminando e vai tirando as suas conclusões. Depois de Davi ter construído casas para si mesmo na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem. Mais um pouco, igreja, diz, se a gente puxar um pouquinho mais antes, Davi ele constrói, né, um carro, e ele simplesmente coloca uma arca, né, e eis que os bois estavam indo pelo caminho, e do nada aqueles bois tropeçam. E Uzá, então, o que ele faz? Ele tenta chegar e segurar a arca, para não cair. E diz que a ira do Senhor se atentou contra ele, e aquele homem morreu. Por que, igreja? Porque Deus havia mandado algo a ser feito. Aonde que a arca da aliança tem que ser carregada? No ombro dos levitas, tá? Não adianta, igreja, nós querer levar a palavra do Senhor superficialmente, tá? Nós querer mostrar riquezas e grandezas, dar uma roupa bem bonita, né? Um vestidão bonitão, uma gravatona bem top, né? As coisas lindas, maravilhosas, e levando a arca de Deus em cima de um carro, não. O Senhor nós levamos aqui dentro do nosso coração, tá? Nós levamos aqui, dentro do nosso, né, em cima do nosso ombro. É pesado, igreja, é pesado, mas cada caminho que vai, dá 7 passos, sacrifica ao Senhor. Vai um pouco mais adiante, sacrifica ao Senhor. Vai um pouco mais adiante, sacrifica ao Senhor. Vai um pouco mais adiante, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Davi entende então, tá? Eles vinham,
tocando música e fazendo isso e fazendo aquilo, tá? E isso a gente pode levar a igreja até por algumas outras coisas, outras congregações que não convém a gente falar, mas existe hoje muito entretenimento, certo? Querem levar a Arca da Aliança aonde? Em cima de um carro, é que nem, é falar bonitinho, é pôr o fundo musical bonitinho, é pegar e simplesmente trazer o melhor cantor, tá? Para tentar apagar a luz, fazer isso, fazer aquilo. Não estou dizendo que está errado, não, desde que haja um propósito certo no Senhor, é querer mudar as coisas, mas eu quero dizer ainda que o feijão com arroz continua sendo, tá? O prato que traz a substância para o crente. O que é? A palavra, a oração, a dedicação, tá? A palavra, a oração, o louvor, tudo isso completando o que, igreja? Completando o que? O Evangelho de Jesus Cristo sendo cravado dentro de nós. Cada culto esvaziando-se de si mesmo e se enchendo do Senhor. Às vezes a gente fala, é bonito, é tranquilo, mas eu quero dizer assim, que eu também preciso no decorrer da semana esvaziar de mim para encher do Senhor, porque se chegar na sexta-feira é capaz da gente partir no meio, às vezes, né? Porque a gente se enche tanto das coisas da terra e a serviço, é isso e aquilo, se a gente não se esvaziar daquilo, a gente surta. A gente surta. O que é? É levar a Arca da Aliança para casa. Para casa. Por que, igreja? Porque no decorrer desse tempo, a Arca da Aliança, quando Uza faleceu, ela ficou na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que Obed-Edom foi abençoado. Não diz, vamos dizer assim, abençoado fisicamente, espiritualmente, materialmente, e em todas as áreas. Em todas as áreas ele foi abençoado. Mas eu quero dizer, igreja, por mais que a gente possa ser abençoado em todas as áreas da nossa vida, isso o que é? É a graça de Jesus em nós. É a graça de Jesus em nós. Mas nós temos o quê? Que não deixar com que isso venha se sobressair de nós. Porque nós precisamos estar todos os dias na olaria do Senhor, para que nós sejamos moldados, para que um dia nós cheguemos lá no céu, tá? E a gente ouça do Senhor: vinde, bendito do meu reino, o reino está aqui. E ai daquele, igreja, ai daquele, tá? Que simplesmente deixa o evangelho, tá? Como diz a palavra, um pouco mais, até se a igreja lê no livro de Atos, no livro de Atos 13 em diante, fala algumas coisas, deixa eu só ver isso, a partir do 13 em diante fala algumas coisas, daqueles que se converteram ao Senhor, e voltaram ao mundo. Quer dizer o que eles vão ter que crucificar Jesus novamente, então, para a salvação? Esses vão ser queimados no fogo, igreja. E nós temos que orar todos os dias e ter a Arca da Aliança, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que a gente venha ter os 7 Espíritos de Deus na nossa vida. Se nós tivermos, igreja, a luz que vem do Espírito Santo, não há trevas que resista à luz que vem do Senhor, porque Isaías 9 fala: ele é a luz, e a luz que veio aqui para dissipar as trevas. Vamos nos colocar em pé nessa noite, vamos agradecer pela palavra, vamos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, vamos agradecer porque hoje a gente acordou pela manhã e hoje a gente pode estar participando nesse lugar da ceia do Senhor, em memória do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e vamos nos alegrar, porque amanhã é domingo. Não sei se tem alguém que trabalha aqui amanhã, não? Só o irmão Anselmo? Olha aí, vamos ter que fazer algo pelo irmão Anselmo aí, que Deus abençoe ele lá, que ele possa ser luz no trabalho dele, mas que nós possamos estar amanhã na nossa casa, primeiro de tudo, com a paz de Cristo, tá? Poder tomar um chimarrão bem gostoso com a família, né? Com aquele que está à nossa volta, ao nosso mais próximo de nós, esposa, esposo, filho, filha, quem for, a mãe ou quem for, né? Esteja mais próximo, que você possa dar alegria para essa pessoa que está à sua volta. Amém, igreja? Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória.